Olá para todo mundo, bem-vindos a mais um react aqui no canal do André Luiz. Hoje eu vou reagir a mais um vídeo do ateu militante Matheus Benites. Matheus Benites não costuma se qualificar de ateu militante aqui no YouTube, né? Ele, na verdade, é um defensor do pensamento crítico, um difusor de ideias filosóficas, mas no fundo o canal dele se concentra quase que basicamente em atacar a religião e mais especificamente o cristianismo. Nesse caso aqui ele fez um vídeo chamado Santíssima Trindade, uma doutrina falsa. E eu já aviso aí de antemão que ele não vai entregar aquilo que ele promete, tá? Isso aqui é um clickbait. A gente vai ver o vídeo inteiro, são 10 minutos de vídeo, é um vídeo curto, e ele não vai mostrar que essa doutrina é falsa. E tampouco eu vou tentar demonstrar que ela é verdadeira. Para nós cristãos ortodoxos, a Santíssima Trindade ela é uma revelação divina. Ela não é uma doutrina que pode ser demonstrada. A gente não pode chegar até a verdade dessa doutrina de maneira simplesmente racional. Nós acreditamos que a revelação divina sobre a divindade ela é necessária justamente porque a razão humana não pode chegar a determinadas alturas. Dizer que existe uma revelação divina é dizer também que há limites muito claros para a razão humana quando ela se debruça sobre a realidade das coisas, quando ela se debruça sobre a metafísica e principalmente quando ela se debruça para tentar entender a divindade. A razão humana dá certa consistência, certa coerência, certa plausibilidade às afirmações que nós fazemos sobre o mundo, sobre a realidade e sobre Deus. Mas ela por si só é muito insuficiente. É para fazer com que nós descobramos a verdade sobre as coisas que existem. Isso não quer dizer que a Santíssima Trindade ela seja intrinsecamente contraditória, mesmo quando ela nos leva muito perto ali da aporia. O que eu estou enfatizando é que, segundo a Igreja Ortodoxa, a Santíssima Trindade é, antes de tudo, uma revelação. É um ato divino em direção ao homem, é um ato vindo do alto. E é justamente essa ideia que o Matheus Benites pretende atacar com esse vídeo. Ele quer demonstrar que a Santíssima Trindade é fruto apenas de um esforço intelectual humano. Eu vou fazer alguns comentários sobre os argumentos do nosso ateu militante e vou aproveitar para fazer algumas observações históricas e religiosas sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Vem comigo. Como pode um Deus ser três pessoas distintas e ainda assim um só? Seria essa doutrina cristã um mistério divino ou uma contradição insustentável? A ideia de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, três em um, é um dos pilares centrais do cristianismo. Definida oficialmente no século IV, essa doutrina não é explicitamente encontrada na Bíblia, mas foi construída com base em interpretações de textos como Mateus 28:19 e João 1:1. No entanto, mesmo entre cristãos, a Trindade tem sido objeto de debates, divisões e mal-entendidos. No vídeo de hoje, nós vamos questionar essa ideia a partir de um ponto de vista filosófico e histórico. Bom, então aí o Matheus Benites já colocou as suas intenções, né? Ele quer questionar a ideia da Santíssima Trindade a partir de uma perspectiva histórica e filosófica. E nessa introdução ele faz uma série de considerações que são polêmicas. Em primeiro lugar, ele se pergunta se existe uma contradição lógica à doutrina da Santíssima Trindade. Em segundo lugar, ele afirma que essa doutrina não está em lugar nenhum da Bíblia, mas só em interpretações da Bíblia, o que é muito curioso, né? Que ele teria que demonstrar qual é o erro dessas interpretações. Porque se essas interpretações estiverem corretas, então a doutrina está nas Escrituras. Dizer que a Santíssima Trindade não está nas Escrituras, mas somente em interpretações das Escrituras, é dar uma de João sem braço. Porque as Escrituras não falam por si só. Tem que ter alguém interpretando. Tudo que a gente fala sobre o texto é a interpretação de alguém. O que ele teria que demonstrar é a incorreção dessas interpretações. Mas vamos lá. A Trindade levanta uma questão fundamental. Como algo pode ser ao mesmo tempo três em um? A lógica básica nos ensina que algo não pode ser simultaneamente idêntico e diferente de si mesmo. Ao tentar explicar isso, muitos teólogos usam o termo mistério. Mas será que essa explicação não mascara uma contradição lógica? Afinal, se Deus é uma substância única, como podem existir três pessoas distintas que compartilham dessa substância? Com que justificativa uma revelação divina poderia contradizer os princípios que estruturam o nosso pensamento? Essas perguntas do Matheus Benites chegam a ser surpreendentes, né? Porque revelam um certo realismo ingênuo. Como é que ele vai supor que a nossa estrutura de pensamento ela se adequa à realidade fora dela? Se de alguma maneira a nossa estrutura de pensamento ela representa de fato as relações que existem no mundo, então a gente tem que dizer que essas relações que existem no mundo são intrinsecamente lógicas elas próprias. Se a nossa lógica reflete uma lógica que existe no próprio mundo, um sentido que existe no próprio mundo, como é que fica o materialismo ateu? A matéria obedece leis lógicas? Como assim? Existe um sentido lógico organizando a realidade fora das nossas cabeças? Se o Matheus Benites acredita nisso, então ele vai ser conduzido necessariamente para longe do materialismo ateu, mesmo que ele não se torne cristão.
Para defender o materialismo ateu, ele tem que deixar de lado esse realismo ingênuo e dizer que as nossas representações mentais não necessariamente refletem a ordem de coisas no mundo. A gente não sabe se há uma ordem de coisas no mundo. A gente não sabe se há uma verdadeira ordem regendo o mundo fora das nossas cabeças. Ou seja, para o materialismo ateu, o mundo é de fato um mistério. Ele tem de ser necessariamente misterioso. Isso não quer dizer que a gente deva viver irracionalmente, mas também relativiza essa ideia de que não, a verdade tem que se adequar à nossa estrutura de pensamento, a verdade das coisas, a verdade dos fatos, o mundo real tem de necessariamente se adequar às nossas representações mentais. A própria ciência contemporânea está cheia de aporias. O gato está ou não dentro da caixa. A matéria é onda ou partícula. São aporias que indicam os limites dos nossos modelos matemáticos até para prever fenômenos, ou seja, esses modelos matemáticos eles são propostos para prever fenômenos, não é para dizer como o mundo verdadeiramente é, mas sim para prever fenômenos e mesmo assim eles são limitados, eles levam a aporias. De forma que essa pergunta do Matheus Benites coloca muito mais problemas para a posição materialista dele do que para a posição religiosa. Os religiosos estão prontos para dizer que o mundo lá fora é um mistério que não se adequa completamente às nossas estruturas de pensamento, e também para dizer que as nossas estruturas de pensamento, em determinada medida, refletem o mundo lá fora. De todo modo, isso não quer dizer que em um discurso mais superficial, em um discurso mais analítico, a doutrina da Trindade seja uma contradição lógica. Nós não dizemos que Deus é um e três ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Nós dizemos que Deus é um em natureza e três em hipóstase. Se a Trindade é uma verdade fundamental sobre um Deus que existe, o Deus que existe, por que ela não foi revelada de forma clara e explícita desde o início da tradição judaico-cristã? Mas quem disse que não foi revelada de maneira explícita, né? A Trindade está explícita nas Escrituras. Aqui o Matheus Benites está fazendo uma confusão entre a Trindade em si mesma, a ideia da Trindade, que está explícita lá no batismo de Cristo, na ordem de Cristo para batizar os demais no Pai, Filho e Espírito Santo, em várias passagens das Escrituras, na Igreja Primitiva, Epístolas de São Clemente, texto de São Justino Marte, texto de Santo Irineu de Leão, doxologia de São Policarpo de Esmirna. A ideia de uma tríade de pessoas divinas está muito clara. Coisa diferente é a doutrina para explicar a relação entre essas pessoas santas e divinas. A terminologia empregada para expressar essa ideia triádica. Essa terminologia e essa doutrina se desenvolvem com o tempo na medida em que os cristãos são exigidos a dar respostas sobre certas questões. Quando isso se mostrar necessário, os cristãos vão ter que fazer uso de todo um aparato de categorias, de conceitos, de termos para expressar aquilo em que eles acreditavam. Isso quer dizer então que essa doutrina é meramente humana? Não, porque os cristãos dizem que os homens que elaboraram essa doutrina, os homens que estabeleceram o uso dessa terminologia, os homens que adequaram esses conceitos para expressar a fé cristã, esses homens seriam inspirados por Deus também. Os concílios ecumênicos, dizem os cristãos, foram inspirados por Deus. Então essa questão do Matheus Benites, ela só é desafiadora para quem não acredita na inspiração dos santos padres, para quem não acredita na inspiração dos concílios ecumênicos. Para os demais isso não tem problema nenhum. Pense na evolução da doutrina. No Antigo Testamento, Deus é apresentado de forma inequívoca como uno. Yahvé é o único Deus, e qualquer noção de multiplicidade parece ausente. Bom, essa afirmação aqui do Matheus Benites, ela é completamente equivocada no terreno histórico mesmo, tá? No terreno estritamente histórico, a gente sabe que boa parte dos judeus acreditavam na existência de dois poderes no céu. Como assim, André? Dois poderes no céu? Eu vou fazer aqui a indicação de um livro para vocês, tá? Um clássico aí da história das religiões. Essa obra aqui é do Alan Segal, é um clássico. Ele analisa os relatos rabínicos dos 2-3 primeiros séculos da era cristã e que mostram que existia uma crença generalizada entre os judeus, daquele período, na existência de dois poderes no céu. Vocês sabem que ali no início do segundo século existe uma grande revolta entre os judeus contra o Império Romano, a revolta de Bar Kokhba. Essa revolta é apoiada pelos fariseus. Os romanos destroem a rebelião, expulsam todo mundo da região e essas escolas farisaicas elas vão reconstruir o judaísmo. Vai ser o nascimento do que nós chamamos de judaísmo rabínico, que vai compor a Tanakh, que vai compor os Talmudes, etc. Uma das tarefas desse judaísmo rabínico nos primeiros séculos de sua existência foi justamente combater aquilo que ele chamava de heresia dos dois poderes no céu. Várias correntes judaicas liam os escritos do Antigo Testamento e eles identificavam uma segunda figura nesses textos, uma figura com uma forma mais humana, uma figura com uma forma mais militarizada,
e que vencia monstros mitológicos e tinha um papel apocalíptico muito importante na derrota final do mal. E cada corrente específica tentava explicar que segunda figura seria essa. Alguns diziam que era o arcanjo Miguel, que era um anjo dos anjos, né? Que vai ser uma interpretação que os rabinos vão favorecer para tentar desvendar alguns textos bem cabulosos do Antigo Testamento, inclusive, por exemplo, o livro de Daniel, que apresenta a figura do Filho do Homem, entronizada ali ao lado do Ancião dos Dias. Outros vão dizer que é Melquisedeque, outros vão dizer que é Enoque, uma figura divinizada. Você tem, por exemplo, o terceiro livro de Enoque, que aponta a divinização de Enoque até a entronização dessa figura como um segundo Yahvé. A ideia do Metatron, então, essa figura apocalíptica, arcangélica, essa figura que era o rei dos reis e que derrotaria o mal no fim dos tempos, era um personagem comum, era uma interpretação comum, era uma crença comum de diversos grupos judaicos. A gente também tem esse acadêmico aqui, o Michael Heiser, que infelizmente vai falecer muito cedo. Ele morre aos 60 anos de um câncer em 2023, bem recentemente. Ele também tem uma dissertação importante, onde ele tenta indicar nos textos bíblicos onde estaria a origem dessa crença nesse segundo Yahvé. Ele vai indicar que lá nos primórdios da religião judaica, lá no judaísmo do primeiro templo, já na composição dos primeiros textos pré-exílicos, existia essa crença de um anjo que carregava o nome de Yahvé, de uma hipóstase do nome de Yahvé. Ele vai fazer uma série de conexões entre essas crenças judaicas e as religiões cananeias. Ele também tem esse livro aqui, O Mundo Invisível, em que ele vai investigar como era o mundo percebido por essas populações judaicas que estavam compondo os textos do Antigo Testamento, como era a visão do mundo dos primeiros cristãos. É uma obra que dá vários insights sobre essa percepção de mundo que essas populações antigas tinham sobre a realidade. Então não é bem verdade que esse judaísmo dos primórdios, ou esse judaísmo antigo, esses textos que hoje fazem parte do Antigo Testamento, tem uma abordagem tão unitária a respeito da divindade, não. Eu sei que o Matheus Benites ele vai tentar impor uma narrativa de que a ideia de uma trindade ela vem do pensamento grego, do pensamento helênico, vem do Logos de Filon de Alexandria, da literatura sapiencial, e aí essas ideias platônicas e neoplatônicas vão ali adentrando a igreja, mas na verdade isso é uma simplificação grosseira da história da religião judaica e da religião cristã. Pode ser muito surpreendente para vocês, seja você ateu, seja você religioso, seja você cristão, mas se vocês lerem esses livros que eu indiquei, vocês vão estar mais por dentro do assunto do que o Matheus Benites. Evidente que os cristãos associavam esse rei dos reis, essa figura apocalíptica, esse segundo Yahvé entronizado nos céus, ao próprio Cristo. É o que diz o próprio Alan Segal. No entanto, nos evangelhos e nas cartas de Paulo, começamos a ver referências a Jesus como divino e ao Espírito Santo como uma entidade ativa. Essas ideias, no entanto, não são sistematizadas nos textos bíblicos. Porque não é um manual de teologia sistemática, né? Então é claro que essas ideias não estão sistematizadas ali, não quer dizer que essas ideias não estejam ali. É importante notar que o conceito da Trindade foi moldado por ideias filosóficas da época, como por exemplo o neoplatonismo, que influenciou pensadores como Ário e Alexandre de Alexandria. A noção de que o filho poderia ser subordinado ao pai ecoa a hierarquia das ideias platônicas. Por outro lado, a ideia da consubstancialidade, que o pai e o filho compartilham da mesma essência, é uma tentativa de equilibrar a teologia com a filosofia grega. Se a doutrina da Trindade está tão profundamente influenciada por correntes filosóficas humanas, como podemos afirmar que ela é uma verdade puramente divina e revelada? Teria a teologia cristã cedido ao sincretismo cultural? Então era muito óbvio que o Matheus Benites ia dizer que tudo isso veio do neoplatonismo, né? A gente viu que não. Provavelmente os cristãos eles liam a figura de Cristo nessa chave do segundo poder no céu, da tradição enoquiana, e mais tarde, sim, eles passaram a se utilizar de conceitos filosóficos, de ideias filosóficas, para tentar expressar essa intuição espiritual, essa crença religiosa naquele mundo helênico, helenizado, dominado pela filosofia grega. O que não tem nada demais, né? Os cristãos passaram a utilizar as categorias de sua época para tentar expressar a sua fé religiosa. O que é diferente de dizer que essa fé religiosa, esses princípios religiosos, teriam vindo da filosofia de sua época. O São Justino Mártir, em meados do século II, ele vai dizer que todas as verdades expressas em todas as épocas, elas são, por natureza, cristãs. Existe uma carta de São Gregório de Neo-Cesareia, de meados do século III, fazendo uma série de elogios ao seu mestre Orígenes. Orígenes, um pensador extremamente influente nos primeiros séculos do cristianismo. E nessa carta, o São Gregório de Neo-Cesareia, ele
explica qual o método de ensino utilizado, o método pedagógico utilizado pelo Orígenes. E o Orígenes ele instava os seus alunos a fazer amplo uso das categorias e dos conceitos filosóficos de sua época para expressar a verdade cristã. Uma das maiores demonstrações que os cristãos não estavam apenas bebendo, imitando o neoplatonismo, é que o conceito da Santíssima Trindade ela nega o subordinacionismo neoplatônico. Existia toda uma correntes, na verdade, dentro do cristianismo, que adotava uma ideia trinitária subordinacionista, mas essa ideia vai ser derrotada dentro da igreja. E os próprios conceitos neoplatônicos eles vão ser modificados em prol da expressão trinitária cristã. O que a história dessa doutrina demonstra é que os cristãos estavam discordando do neoplatonismo de seu tempo. Filosoficamente, como você pode notar, essa doutrina tem sido alvo de críticas por séculos, e não é difícil, como eu acabei de fazer aqui, apontar as suas fragilidades. O filósofo inglês John Locke argumentou que a Trindade era desnecessariamente complexa, uma invenção que obscurecia a simplicidade do monoteísmo. Já o iluminista Voltaire ridicularizava a ideia, dizendo que ela confundia os fiéis mais do que os instruía. E mesmo dentro do cristianismo, grupos como os arianos e os socinianos rejeitaram a Trindade como incompatível com o monoteísmo. Bom, em primeiro lugar, o Matheus Benites até agora não demonstrou fragilidade nenhuma da doutrina da Santíssima Trindade, né? De repente, no meio do vídeo, ele fala, eu estou demonstrando aqui as fragilidades dessa doutrina, mas até agora ele não apresentou nada. Em segundo lugar, o conceito de monoteísmo com o qual lidava Locke era um conceito moderno, um conceito do século XVII. O conceito de monoteísmo, que vem das palavras gregas tais e tais, foi cunhado por Henry More no século XVII. Muita gente não sabe, mas essas distinções entre monoteísmo, politeísmo e enoteísmo são perfeitamente modernas. É muito anacronismo do Locke e do Matheus Benites achar que os santos padres da antiguidade tinham que se adequar a um conceito de monoteísmo que nasce na modernidade. Então, do ponto de vista histórico ou de história das ideias, isso não tem sentido nenhum. E o Voltaire aqui entre nós não é um grande pensador, o Voltaire é um polemista. Se o materialismo ateu depender da profundidade do Voltaire para qualquer coisa, estão perdidos. Então, Matheus Benites não demonstrou até aqui nenhuma fragilidade, nenhuma inconsistência da doutrina da Santíssima Trindade. Até aqui é só blá 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 e alguns equívocos quanto à história da religião. A doutrina da Trindade reflete um Deus revelado ou uma tentativa humana de sistematizar o que interpreta como divino? Ao analisarmos a história, percebemos que a Trindade surge como uma resposta à necessidade de unificar crenças divergentes nos primeiros séculos do cristianismo. Mas essa unificação trouxe consigo uma tensão que, para muitos, nunca foi resolvida. A doutrina da Trindade ganhou forma no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois da Era Comum, convocado pelo imperador Constantino. O tema principal do concílio era a polêmica do arianismo, defendida por Ário de Alexandria. Ário argumentava que o Filho, Jesus, não era eterno nem da mesma substância do Pai, mas sim uma criação dele. Essa visão estava em sintonia com ideias neoplatônicas da época e também fazia sentido para os muitos convertidos do politeísmo, que viam Jesus como uma divindade subordinada a um Deus superior. Por outro lado, Alexandre, o bispo de Alexandria, defendia que o Pai havia gerado o Filho, mas não o criado, e que ambos eram eternos, compartilhando a mesma substância divina. Essa visão de consubstancialidade foi a base da doutrina trinitária que triunfou no concílio e foi consolidada no Credo Niceno. Então a gente está vendo aqui que a doutrina que prevalece no Concílio de Nicéia não é a doutrina neoplatônica. Agora, um erro óbvio do Matheus Benites é supor que essa doutrina estava completamente consolidada em Nicéia, ali em 325, né? Houve muitas idas e vindas, o arianismo não desapareceu. Na verdade, o arianismo ele teve momentos de triunfo, décadas de triunfo depois de Nicéia, e a doutrina da Santíssima Trindade ela foi sistematizada de fato pelos padres capadócios. São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Naziano. Só no segundo concílio ecumênico, realizado em Constantinopla nos anos 380, é que a gente pode dizer que o trinitarismo de Nicéia triunfou de vez. Curiosamente, ninguém no debate questionava a divindade de Jesus. O foco era sua relação com o Pai e com o Espírito Santo, o que nós já vimos em outros vídeos aqui, que era sim questionado também fora desse período, nos anos iniciais do cristianismo, que havia aqueles que seriam posteriormente condenados como gnósticos e hereges, que chegavam a defender que Jesus era apenas um escolhido, um selecionado por Deus, por exemplo, na hora do batismo, um mero mortal importante, mas não um Deus, como depois seria a ideia predominante. Aqui o Matheus Benites ele erra feio mais uma vez, tá? Ele está tentando falar da relação entre baixa cristologia e alta cristologia. O que é baixa cristologia? É a visão de que Jesus era um homem escolhido por Deus, por sua santidade, geralmente
na hora do batismo, ele teria sido escolhido por Deus para desempenhar essa função messiânica. O que é a alta cristologia? É a ideia de que Jesus é uma figura pré-existente, divina, na verdade, e que vem ao mundo. O Matheus Benite dá a impressão de que existia uma baixa cristologia lá no início do cristianismo que depois se desenvolve uma alta cristologia. Ou seja, a primeira visão, a visão original sobre Jesus é de que ele era um homem e depois existe uma divinização da figura de Cristo. O problema é que todo mundo que defende isso se frustra. Nós não temos nenhuma fonte antiga demonstrando a anterioridade da baixa cristologia sobre a alta cristologia. As fontes não nos permitem afirmar que a alta cristologia é posterior à baixa cristologia. Em outra ocasião eu vou comentar esse vídeo do Matheus Benite, tá? Mas basta agora citar São Paulo. Sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Essa palavra aqui, appearance, na verdade quer dizer a realidade interior de um ser. Então ele tinha natureza divina. E essa palavra aqui significa igualdade, equivalência. Lembrando que São Paulo já era uma liderança em Antioquia no final dos anos 30 e início dos anos 40. Então fica difícil, muito difícil encontrar uma cristologia mais prístina que a de São Paulo. Mas o Matheus Benite ele pode tentar. Eu só acho que ele vai se frustrar tanto quanto os demais pesquisadores. Os ebionitas que ele cita, por exemplo, a gente só consegue perceber a existência deles no final do século I, no início do século II. Os escritos bíblicos, como Gálatas, escrito por Paulo, foram apresentados pelos defensores da ideia como textos que supostamente já aludiam a um Espírito Santo e ao Filho como uma extensão da sabedoria divina. Esses autores da autoproclamada ortodoxia cristã vão voltar às cartas de Paulo e argumentar que a doutrina da Trindade se encontra lá esboçada. Mas isso é um subterfúgio muito característico dos autores do cristianismo primitivo e do cristianismo da patrística, sobretudo, que era basicamente uma tática, uma estratégia de retornar a textos mais antigos de uma tradição consolidada, como da própria Torá, e dizer que ali já se encontrava profecias da vertente cristã que eles buscavam assegurar e defender. Então, esse tipo de interpretação retroativa é muito comum nesse período. É incrível como o Matheus Benite ele não consegue entender como existem pessoas religiosas, né? Como existem pessoas que acreditam de fato na religião, na revelação divina, na autoridade de homens santos como São Paulo. As pessoas não voltavam às escrituras, não voltavam às cartas de Paulo como uma estratégia, como uma tática retórica, como um subterfúgio. Elas voltavam porque elas acreditavam encontrar a verdade nesses escritos, porque elas acreditavam na autoridade dessas pessoas. O Matheus Benite ele se pretende falar muito de religião e muito de cristianismo no canal dele, mas ele não é minimamente aberto para entender o que é religião e o que é o homem religioso. Isso torna o canal dele meramente a expressão da própria incredulidade do Matheus Benite, né? De uma forma bem fechada, bem incapaz de compreender o outro e por isso de analisar de maneira correta o fenômeno religioso. Mas ele não faz nenhum esforço, tudo nele é visto dessa chave, é tudo mesquinharia, tudo conveniência. Isso me faz perguntar, como me fez perguntar no primeiro vídeo que eu analisei dele, quais são os interesses, as conveniências e os subterfúgios do próprio Matheus Benite. Será que é buscar mesmo a verdade? Será que é realmente compreender o fenômeno religioso? Ou será que é só fazer propaganda, tirar determinados benefícios, tirar algum ganho, alguma vantagem? Porque é nessa chave que ele coloca todo o fenômeno religioso, né? E a boca fala do que está cheio o coração. No século IV, o cristianismo passou por uma transformação política significativa. Sob o imperador Constantino, que muitos sabem, se converteu ao cristianismo, ele deixou de ser perseguido e se tornou uma religião legítima no Império Romano. A unificação das diversas crenças cristãs, incluindo o debate sobre a Trindade, não era apenas uma questão teológica, mas também política. O que isso tudo nos revela? Isso nos revela que a doutrina da Trindade provém de uma busca política, por uma autoproclamada ortodoxia que quer marginalizar outras visões e impor a sua em uma doutrina unificada. Ela esconde muita perseguição e exclusão. No final, a doutrina da Trindade reflete o esforço humano de sistematizar uma crença calcada no mistério. E para muitos, ela expande o problema mais do que o resolve. Então essas são as conclusões do Matheus Benite, né? Ele esqueceu de dizer, por exemplo, que depois de Nicéia, depois da conversão de São Constantino, essa ortodoxia foi perseguida em diversos momentos. Os arianos, eles, como eu disse, eles triunfaram durante décadas em várias cidades ali do Império Romano. Houve até o imperador Juliano, que nós cristãos chamamos de o apóstata, que adotou políticas anticristãs. São Basílio Magno ele foi intimidado diretamente pelo próprio imperador, que mandou um legado lá, um legado imperial, para intimidá-lo.
Santo Atanásio de Alexandria vai ser exilado 7 vezes. Ele vai passar quase 20 anos de sua vida exilado no alto deserto, vivendo com as setas do deserto, por ele não se render ao arianismo. Então, eram pessoas de muita coragem, muita fibra, que estavam dispostas a perder tudo, perder até a vida pela confissão de fé que elas faziam. Se existia algo que eles não eram, eram conformistas com o poder político. Aliás, mesmo depois do Segundo Concílio Ecumênico, São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, vai morrer no exílio, preso, por criticar veementemente a corte de Constantinopla em suas homilias. Essa ideia de que eles eram amiguinhos do poder político, estavam todos protegidos, estava tudo bem, não era bem assim. O próprio imperador Teodósio, que bancou a ortodoxia de Nicéia no Segundo Concílio Ecumênico, enfrentou sérios riscos políticos, porque Constantinopla era uma cidade majoritariamente ariana, então nem para ele era um passeio no parque. Aliás, nós ortodoxos nos referimos a ele como São Teodósio. Enfim, as minhas próprias conclusões é que o Mateus Benites não conseguiu demonstrar o que ele queria. Em primeiro lugar, o Deus do judaísmo não era tão unitário assim. A gente já consegue ver a tríade de pessoas de maneira muito clara nos escritos cristãos do primeiro século e também entre os padres da igreja do início do segundo século. Esses padres estavam fazendo uso das categorias de seu tempo, mas sem necessariamente se render a elas, tanto é que eles se contrapuseram à ideia subordinacionista do neoplatonismo. Essa igreja, muito acostumada a perseguições do terceiro século, não tinha nenhum medo de enfrentar perseguições no quarto século para manter a sua confissão de fé. Por fim, os cristãos consideram esses autores do terceiro, do quarto século, esses santos padres, pessoas inspiradas por Deus, e os concílios ecumênicos como concílios inspirados por Deus. Eles não têm essa ideia de que a inspiração divina cessou no primeiro século. E segundo os cristãos, a revelação divina é para os homens. Ela faz uso de conceitos humanos, de linguagem humana, de discurso humano. Os cristãos acreditam que Deus encarnou, ele foi homem, andou entre nós, ele falou palavras, ele se utilizou das categorias de seu tempo para se comunicar. E agora que eu já meti o Mário no Benites, eu vou acrescentar uma informação para você que gosta de conhecer a história das religiões, tem curiosidade pelo desenvolvimento das doutrinas religiosas e mais especialmente para você que é cristão. Ao longo do século III e do século IV começam a pulular diversos credos de fé, dizendo como era a relação das pessoas entre a Trindade. Diversas igrejas locais, diversas lideranças comunitárias locais, diversos padres da igreja começam a propor diferentes credos. O credo niceno-constantinopolitano, definido lá no Segundo Concílio Ecumênico, ele vai ser apenas o credo mais famoso, aquele que vai gozar de maior autoridade, aquele que vai ter maior status a partir do século V e VI dentro da igreja. Mas existiram diversos outros. Uma confissão de fé muito especial, muito querida pelos padres capadócios, e eu volto a lembrar vocês que os padres capadócios foram aqueles que acabaram por formular de vez a doutrina trinitária. São Basílio Magno, São Gregório Teólogo, São Gregório de Nissa. Esses padres capadócios eles tinham um apego, um afeto, um carinho especial por uma confissão de fé específica. A confissão de fé de São Gregório de Neo-Cesareia. Eu já falei de São Gregório de Neo-Cesareia quando eu comentei sobre a influência de Orígenes. E São Gregório, ele era um santo que tinha uma grande reputação no século III, no século IV. Tanto é que ele é um dos santos dessa época que nós temos mais informações biográficas. Ele era chamado de São Gregório Taumaturgo, porque se acreditava que ele tinha recebido o dom divino de realizar milagres. A confissão de fé dele era muito querida pelos padres capadócios, primeiro por causa do grande status que ele tinha como santo, e em segundo porque ele foi discípulo de Orígenes, que era um subordinacionista. No final do século IV, essa confissão de fé de São Gregório Taumaturgo ainda constava da biblioteca de Neo-Cesareia. E tanto São Gregório de Nissa quanto São Basílio Magno vão compor obras falando da vida de São Gregório Taumaturgo e falando sobre a confissão de fé dele. E segundo se conta, a concepção da Santíssima Trindade de São Gregório Taumaturgo, ela não foi alcançada por especulação racional, nem muito menos através da filosofia. São Gregório Taumaturgo, na verdade, orou a Deus pedindo que lhe fosse revelado a verdadeira natureza da Santíssima Trindade. Vamos ver o que São Gregório de Nissa, um dos principais formuladores da doutrina trinitária, repito, contava a esse respeito. Enquanto estava acordado, diz São Gregório de Nissa sobre São Gregório Taumaturgo, apareceu-lhe em visão a forma humana de um idoso adornado com trajes solenes e cujo semblante era admirável, não só por sua integridade, mas também por sua grande virtude e bondade. Gregório teve medo diante da visão e, levantando-se da cama, percebeu quem ele era e por que veio. Depois de acalmar o coração de Gregório, ele, a visão, disse, com voz suave e o fitando com alegria e respeito, que vinha por ordem divina, cujas razões eram obscuras para Gregório, a fim de revelar a verdade da correta fé e encorajá-lo a proclamá-la.
E então o ancião repentinamente estendeu a mão e apontou para algo que aparecia próximo a ele. Uma esplêndida forma não mais masculina, e sim feminina. Gregório ficou mais uma vez apavorado e virou o rosto, incapaz de suportar o que via. A visão era especialmente prodigiosa porque a noite estava sombria, e a visão parecia como uma luz iluminada por outra luz. Como não conseguia contemplar a cena, ouviu aqueles que lhe apareceram falar em detalhes sobre aquilo que ele procurava. Foi não apenas honrado quanto ao verdadeiro conhecimento da fé, mas reconheceu cada um dos que lhe apareciam quando eles se chamaram pelos respectivos nomes. Disse que essa visão da forma feminina contou a Gregório que o evangelista João foi exortado a manifestar o mistério da verdade para um jovem, e que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Senhor a quem ela amava. E também disse que esta visão particular se ocultou de seus olhos. Ele recebeu ordem imediata para escrever esta revelação divina e mais tarde proclamá-la na igreja. Foi desse modo que ela se tornou para os demais uma herança vinda de Deus e por meio da qual o povo poderia repelir o mal da heresia. As palavras dessa revelação são as seguintes. Então veja, São Gregório Taumaturgo dizia que sua confissão de fé veio através de uma visita que ele recebeu, de uma aparição, de uma visão de São João Teólogo e da Mãe do Senhor, Teotocos. Ele orou a Deus pedindo para conhecer a Trindade, dizia ele, e recebeu esse conhecimento através de uma visão da Mãe de Deus e do discípulo amado. Isso teria acontecido por volta do ano 250 e é a primeira visão de Teotocos registrada por um pai da igreja. São Gregório de Nissa, São Basílio Magno, que formataram a doutrina da Trindade, levavam isso aqui muito a sério. O que a Mãe de Deus e o discípulo amado disseram para São Gregório Taumaturgo, nessa que foi a primeira visão registrada da Mãe de Deus para um padre da igreja ainda em meados do século III. As palavras dessa revelação são as seguintes. Há um só Deus, o Pai da palavra viva, que é sua sabedoria, poder e imagem eterna subsistentes, gerador perfeito do gerado perfeito, Pai do Filho unigênito. Há um só Senhor, um do um, Deus de Deus, imagem e semelhança da divindade, palavra eficiente, sabedoria que compreende a constituição de todas as coisas e poder formador de toda a criação, verdadeiro Filho do verdadeiro Pai, invisível do invisível, incorruptível de incorruptível, e imortal de imortal, e eterno de eterno. E há um só Espírito Santo, tendo sua subsistência de Deus e sendo manifestado pelo Filho aos homens, imagem do Filho, imagem perfeita da vida perfeita, causa dos que vivem, fonte sagrada, santidade, provedor ou líder da santificação, em quem se manifesta Deus Pai, que é acima de todos e em todos, e Deus Filho, que é através de todos. Há uma trindade perfeita em glória, eternidade, soberania, indivisa e inseparável. Portanto, não há nada criado ou subordinado na trindade, nem nada acrescentado como se em período anterior não existisse, em algum período posterior tivesse sido introduzido. E assim nem o Filho faltou alguma vez ao Pai, nem o Espírito ao Filho, mas a mesma trindade permanece para sempre, sem variação ou mudança. Amém. Se você gostou do React, dá um like, se inscreve no canal, joga pra frente e eu volto outro dia com React semelhante.